que vocês fazem de bom nessa pandemia? A gente tem que ficar em casa, né? Mas dá pra fazer algo de bom também. Então, a psicóloga Erlane já está entrando em solicitação para participar do vídeo ao vivo. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Vamos para todos vocês. E se quiserem mandar algum recado, algum comentário, alguma pergunta, podem mandar, tá bom? Olá! Olá, Fernanda. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Ah, então tá bom, isso que é importante. Sim. E aí, animada para nosso bate-papo? Mega animada. Ah, então tá bom, isso que é importante. A gente está vindo numa batida de live essa semana, então não tem como a gente ficar desanimada, né? Então, vamos embora. Vamos fazer a nossa parte da melhor maneira possível para ajudar o pessoal nessa quarentena. Tá tendo um feedback muito legal, então isso tá sensacional. Fui ao mercado hoje, pessoal comentando que assistiram, que gostaram muito, então isso é bem bacana. Faz toda a diferença. É verdade. É sinal que as pessoas pelo menos estão gostando do que a gente está passando, né? Sim. E outra coisa, já é a nossa segunda live juntas, né? A primeira foi também sobre ansiedade, só que não deu tempo de falar sobre tudo e responder todas as perguntas. Então, por isso que hoje nós estamos aqui fazendo novamente a nossa live, para a gente responder mais algumas perguntas de quem quiser mandar aí no comentário. Pode mandar certinho que a gente vai responder todas as perguntas e também responder umas perguntas que foram trazidas até nós, né? Então vamos lá. Vamos começar? Vamos lá. Então vamos. Vamos fazer o seguinte. Primeiro se apresenta novamente, porque muita gente não viu a outra live. Para quem não me conhece, né? Eu sou psicóloga Erlane Ventura, sou psicóloga especialista do trânsito há 20 anos, trabalho em consultório com atendimento na terapia cognitivo-comportamental, né? Sou palestrante e agora as palestras nossas têm sido essas lives que nós estamos fazendo. Então eu acho que isso é bacana do profissional. A gente precisa sempre estar se reinventando. Então, nós não podemos estar saindo. Então, a maneira que nós temos de alcançar e ajudar as pessoas é através das lives que estamos fazendo. Então, isso é sensacional para mim enquanto profissional. Mais uma vez, quero te agradecer pelo convite, né? Ontem também eu tive o convite da Paula aqui em Aperibé e também foi um sucesso a nossa live ontem pelo Facebook. Então, agradecer a vocês por essa iniciativa que vocês estão tendo. Mais uma vez, parabéns para vocês. Nada, que isso. É importante a gente fazer essas lives porque é o jeito de chegar mais próximo das pessoas, né? Com certeza. Então vamos começar. Vamos lá. Principais sintomas da ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade, só para poder a gente voltar um pouquinho, né, no que é ansiedade, para quem não assistiu aqui com a gente na semana passada, possa hoje estar entendendo primeiramente. Quando a gente fala de ansiedade, a gente vai estar falando sempre de uma preocupação excessiva, extensa, com algo que ainda não aconteceu. Então, a pessoa que apresenta o transtorno de ansiedade, ele sempre está preocupado com coisas que ainda vão acontecer, com coisas futuras. Quando a gente fala dos sintomas do transtorno de ansiedade, os mais comuns, né, que a gente pode estar citando aqui, e são os mais conhecidos também das pessoas, o taquicardia, né, a sudorese, a palpitação, né, aquela questão de estar com aquela palpitação que parece que o coração vai sair pela boca. Em alguns casos a pessoa apresenta dores estomacais, em muitos casos também a diarreia. Então a gente tem aí vários sintomas que a gente pode estar mostrando que a pessoa está tendo uma crise de ansiedade.
Só que aí vale a pena a gente ressaltar mais uma vez que todos esses sintomas precisam acontecer de forma contínua e não uma vez ou outra de forma isolada, tá? Não é porque eu sinto esse sintoma em algum momento da minha vida e eu já estou apresentando um transtorno de ansiedade. Lembra que a gente falou sobre isso, né? O cuidado da gente ficar achando que tem tudo, porque o que está acontecendo nessa quarentena é justamente isso. As pessoas estão sentindo um pouco de ansiedade, nós falamos sobre isso também semana passada, né? A ansiedade, ela vai fazer parte da nossa vida. Isso é normal, é a coisa mais natural, nós sentimos ansiedade. Agora, ela se torna uma patologia quando isso passa a fazer parte da minha vida continuamente e vem atrapalhar a minha vida como um todo, né? Então, acho que vale sempre a gente estar repetindo isso. Mas os principais são esses: taquicardia, a sudorese, né? Aquela questão de dor, né? no ombro, dor no pescoço. Então, essas são... porque aquela tensão que dá no corpo da pessoa como um todo. Então, esses são os principais sintomas que a gente tem aí para poder dar uma esclarecida para as pessoas. E também não confundir também com ansiedade com, como fala? Que nós falamos semana passada, com estresse, né? Sim. Aí a gente falou que, lembra, a ansiedade são preocupações, são emoções que nós estamos sempre preocupados com o quê? Com algo que ainda não aconteceu, sempre preocupado, uma preocupação sempre futura, não é isso? Quando a gente fala do estresse, a gente está falando de coisas que são reais, coisas que estão acontecendo agora, no presente. Então, a ansiedade são sentimentos internos, emoções internas. O estresse são sentimentos externos. Então, eu dei o exemplo, está todo mundo estressado nessa quarentena porque está fora da sua rotina normal. Lembra disso? Lembra que a gente falou também que 60%, 65% já aumentaram os casos de estresse nessa quarentena? Já tem pesquisas falando já sobre isso, né? E também a Organização Mundial da Saúde diz pra gente que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, para você ver a gravidade e a importância da gente estar falando sobre isso, né? E antes mesmo desse vírus desembarcar no nosso país, né? A gente já era considerado o país mais ansioso do mundo. Você imagina hoje, então, como que tá a situação. Então, o estresse é uma coisa, ansiedade, transtorno de ansiedade é outra bem diferente. Para poder não confundir e esclarecer, né? Sim, é importante falar sobre a ansiedade porque hoje em dia tem também essa comparação, né, de ansiedade e estresse, e muitas pessoas também acham que está ansioso, mas na verdade está estressado por causa também do trabalho hoje em dia, né? Sim. Mas aqui temos uma pergunta, doutora, que é: por que sentimos dores no peito em uma crise de ansiedade? Aí a gente vai falar, até tem uma pergunta que a gente resolveu colocar hoje, falar sobre a diferença, né? Ansiedade, os sintomas da ansiedade e os sintomas do infarto, né? Então, quando a gente fala você está numa crise de ansiedade e sentir a dor no peito, são sintomas parecidos, porque se você for olhar quando uma pessoa está infartando, os sintomas são bem parecidos: taquicardia, não é? A questão da dor no peito, a questão da sudorese, todas essas questões. Só que para poder a gente diferenciar e ficar bem claro para todos que estão nos ouvindo nessa hora, que a única diferença de quem está infartando e para quem está tendo uma crise de ansiedade é que esses sentimentos físicos acontecem. Só que numa crise de ansiedade, a questão do sentimento, das emoções, ela acontece juntamente com os sintomas físicos. Como assim?
A pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, ela vem com aquela sensação de que ela está se sufocando, que ela está caindo de um abismo, que ela não consegue sair daquilo. Então, a principal diferença que a gente precisa fazer em relação de uma crise de quem está infartando e uma crise de ansiedade, os sintomas são parecidos? Sim, mas não tem como a gente confundir, porque quando você está tendo, a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, o sentimento maior aí são as emoções, né? Então, essa sensação de que você está se sufocando, né? Você está presa a um lugar. Aquela sensação mesmo de pânico, né? Que acomete a pessoa. Então, conseguiu ficar bem claro? Sim. E aí, o que acontece? Pode falar, Fernanda. É uma sensação de o ciclo fechou, né? Parece que está tudo fechando e quase não vem a respiração, quase não vem aí dá um ataque cardíaco. E aí a gente precisa falar que seja qual for os sintomas que você está apresentando numa crise, seja ela uma crise, seja o infarto ou seja uma crise de ansiedade, o mais importante é procurar uma ajuda médica o mais rápido possível, tá bom? Porque a pessoa que está tendo uma crise, ela não vai ali ter a frieza e a consciência para poder dizer assim, não, eu estou infartando, não, peraí, eu estou tendo uma crise de ansiedade. Então, independente de qual sejam os sintomas, procure a ajuda o mais rápido possível. Isso é o necessário e o mais importante a se fazer. Tá bom, pessoal? Sim. Antes da gente voltar aqui para essas perguntas aqui que fizeram para gente, também temos a pergunta aqui da Ângela Duarte, que pergunta como que trata a ansiedade. Sim. Ângela, a gente falou semana passada, mas obrigada pela pergunta e vale a gente repetir hoje. O transtorno de ansiedade, ele hoje é tratado pelo médico psiquiatra e pelo psicólogo. Então, se você está passando por um transtorno de ansiedade, você deve procurar um médico psiquiatra e um psicólogo, tá? Por quê? Porque o médico psiquiatra, ele vai tratar, vai te medicar de acordo com o que você está passando, correto? E a psicoterapia, nós falamos da terapia cognitiva comportamental também, que é a terapia que eu atendo. Ela tem uma eficácia de 71% no tratamento dos casos da crise de transtornos de ansiedade. Então, Ângela, se você está passando por uma crise de ansiedade, você deve procurar um médico psiquiatra ou um psicólogo, tá? Aí, se você vai no psiquiatra primeiramente e ele vê que há uma necessidade de você estar fazendo terapia, a psicoterapia, que geralmente os dois tratamentos andam lado a lado, a medicação com o psiquiatra e a psicoterapia com o psicólogo, tá bom? Aí vale a pena a gente ressaltar, pessoal, por favor, não vamos automedicar. Por favor, vamos ter cuidado com essa questão daqueles remedinhos famosos que nós não vamos citar o nome porque não vamos ser levianos a esse ponto, mas tomem cuidado com a automedicação, por favor, tá? Um amigo usou e me indicou. Não façam isso. Se você está passando por qualquer problema que seja, procure ajuda de um profissional. Não se automediquem, por favor. Vamos levantar essa bandeira, por favor. Com certeza. Também temos uma outra pergunta aqui do GT Freire. A ansiedade é hereditária? Existem alguns casos que relatam que sim, que também pode ser hereditária. Ela pode ser hereditária, ela pode ser também pelo ambiente que a pessoa vive, né? Então, existem pesquisas que dizem sim que a ansiedade também ela pode ser hereditária, tá? Ok, então. A Ângela está dando um obrigado para a gente que entendeu. Se não entender, podem estar perguntando novamente, tá? Não fique com dúvida que nós estamos aqui justamente para isso. Nós estamos tentando te falar da maneira mais clara possível, tá bom, pessoal? Isso é verdade. Voltando para nossas perguntas,
pessoas ansiosas são pessimistas? O que acontece com as pessoas que são ansiosas? O que você acha? Posso virar a pergunta para você? Me fala a sua opinião. Você acha que sim ou não? Acho que sim. Acha que sim? O que acontece é que não são pessimistas. O que acontece é que as pessoas que são ansiosas, elas têm uma visão distorcida da realidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Elas percebem diversas experiências normais como negativas. Me fiz entender? Então quer dizer que toda pessoa que tem um transtorno, ela é pessimista? Não. Mas pessoas que são ansiosas, elas têm uma visão distorcida da realidade. Quer ver um exemplo bem claro para todo mundo entender? Eu tenho um copo, ok? Eu tenho um copo com a metade de água. Para mim, esse copo, ele está totalmente cheio ou ele está totalmente vazio? Cheio. Se a minha visão é a otimista, eu vou dizer que esse copo, ele está o quê? Mais cheio. Se eu tenho uma visão pessimista, eu vou dizer que esse copo está o quê? Vazio. Não é isso? Pessoal, deixa eu pedir licença a vocês, porque caíram as minhas folhas, que eu tenho muitas anotações, e eu vou pedir o meu marido para pegar para mim, por favor, tá? Só uma licença, amor, por favor. Obrigada, gente. Fica à vontade. Então, o que acontece? Entendeu, Fernanda? Então, as pessoas que são ansiosas, ela tem essa visão distorcida. Então, o que acontece? O exemplo claro é o copo com água pela metade. Algumas pessoas vão ver ele cheio, outras pessoas vão ver ele o quê? Vazio. E o que vale a pena a gente dizer, quando a gente está falando aqui de otimismo, né, e de pessimismo, que pessoas otimistas vivem mais. Pesquisas indicam que pessoas otimistas vivem mais. Pessoas otimistas, tem pesquisas que dizem que subiu de 50% para 70% pessoas otimistas viverem até 85 anos. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que vale a pena, por mais difícil que seja a situação, a gente ter um olhar otimista sobre essa situação, ok? Ontem eu falava sobre isso nessa pandemia que nós estamos vivendo. Tá tudo ruim? Tá muito difícil? Está muito difícil, está muito triste, não é? Com tantas mortes que estão acontecendo. Mas eu preciso ter um lado otimista dessa situação, de que isso vai acabar. Isso vai passar. Então, por mais difícil que seja a situação, vamos tentar ter um olhar otimista sobre a situação. Deu para entender? O que acontece? Sim. Então é normal ter o seu lado pessimista, né? Sim. Porque pensa, a pessoa está ali numa situação que ela não está vendo solução, graça na vida, significado para nada. A gente precisa entender que quando uma pessoa está passando por qualquer transtorno, por qualquer problema emocional, ela vive uma angústia de que ela não vê perspectiva nenhuma. Então a vida não tem graça, nada funciona, tá tudo errado, tá tudo ruim demais. Então, como que eu vou ter uma visão otimista eu tendo um transtorno? É difícil, mas aí entra a questão do tratamento médico e psicológico adequado para poder passar por tudo isso da melhor maneira possível. Ok? Com certeza. Aqui, doutora, temos uma outra pergunta. De Ângela Duarte. Sensação de morte também é um dos sintomas que é de ansioso e coração acelerado.
Como é que é? Repete para mim novamente, que deu uma picotada para mim aqui. Ah, sim, tranquilo. Sensação de morte também é um sintoma para ansiedade? E coração acelerado? Sim, o taquicardia é justamente isso, né? Quando a gente fala de taquicardia, é quando o coração começa a acelerar. Lembra que eu falei semana passada que ele parece que vem parar aqui, ó, na boca, e a gente precisa empurrá-lo novamente? Essa é a questão do coração, do taquicardia. O coração acelera os batimentos, né? E a questão, qual é a outra pergunta que ela fez, além do taquicardia? A sensação de morte. Sim, a sensação de morte é aquilo que a gente falou da parte emocional, né? A diferença entre, eu tô tendo um infarto ou eu tô tendo uma crise de ansiedade. Os sintomas são parecidos, mas aí quando a gente fala da questão da crise de ansiedade, nós estamos falando justamente dessa parte emocional, né? Aquela sensação de morte, aquela sensação de que eu não vou conseguir sair daquilo. É uma sensação muito ruim e só quem sabe, quem passa sabe como que isso funciona, né? A gente não deseja isso para ninguém. Não, com certeza não. A Ângela Duarte também fez uma outra pergunta. Chazinho é bom para aliviar a tensão de quem é ansioso? Ângela, né? Ângela, minha amiga, sim, o chá, as pessoas que gostam, né, de tomar o chá, a gente tem aí vários chás, né? O chá de camomila também. Lembra que a gente falou da questão da atividade física, né? Não agora nessa pandemia, mas tentar fazer um alongamento, né? Fazer um relaxamento dentro de casa, né? Uma meditação. Então, a questão da atividade física, quando for possível, também. A questão da alimentação saudável. Então, tudo isso serve como métodos alternativos para poder te auxiliar a controlar a ansiedade. Então, sim, é válido. A gente vai estar falando aqui da questão do sono. Então, essa questão do chá aí, ela vale muito para a questão de quando a gente vai se preparar para dormir, tomar um chá, tomar um banho quente. Eu, particularmente, Erlane, eu tomo um banho quente antes de me deitar. Então, o banho quente, para mim, ele é relaxante. Eu não tomo chá, não tomo nada porque o chá eu não gosto, né? Mas para quem gosta, eu super indico. Mas o banho morno, para mim, por exemplo, me acalma. É relaxante um banho morno. Então, é por aí que a gente vai tentando, né, auxiliar nessa crise. Sim. A Neymara Menezes, ela também fez uma pergunta. Ela falou que à noite fica angustiada e de manhã, quando acorda, dá muita ânsia de vômito e está perguntando se isso pode ser crise de ansiedade. Repete o nome para mim, por favor. Neymara Menezes. Olha só, amiga, não tem como a gente afirmar que você esteja tendo uma crise. Eu vou reforçar aqui o que a gente falou semana passada. A gente não pode estar levantando diagnósticos, porque não cabe a gente fazer isso daqui. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente não está conseguindo dormir porque está justamente preocupado com toda essa questão que está passando, né? Está tendo preocupação. A gente tem aí hoje vários motivos que estão tirando o nosso sono, correto? Quais são eles? Tem muita gente que está sem trabalhar, tem muita gente que estava trabalhando e infelizmente está perdendo seu emprego, tem muita gente que trabalhava como autônomo e não está tendo renda para dentro de casa, para suprir a necessidade da sua família. Então percebam aí, nós estamos passando por um momento que tem vários fatores que estão tirando o nosso sono. Concorda comigo? Sim. Já citei vários aí. Então, a gente não pode estar afirmando, minha amiga, que você está tendo uma crise de ansiedade. Você precisa, sim, começar a observar, principalmente quando isso tudo acabar, se esses sintomas vão continuar, vão persistir. Aí você precisa pedir ajuda, sim,
tá bom? Mas a gente não tem como aqui levantar um diagnóstico, tá? A Sandra, _novo, _p, também fez uma pergunta. Sensação de medo e sensação que vai sempre acontecer algo ruim é um transtorno de ansiedade? Sim, são os sintomas do transtorno de ansiedade, né? Então, quem tem o transtorno de ansiedade, ele está sempre com a sensação, aí entra a questão de ser pessimista. Então, por que muitas das vezes você vai considerar essa pessoa pessimista? Ah, você está sendo pessimista. Não, você não está sendo pessimista. Essa pessoa tem um transtorno e esse transtorno, o principal dele é justamente isso. Essa preocupação excessiva com algo que ainda não aconteceu. Pessoal, quando a gente fala de transtornos, quando a gente fala de emoções, vamos repetir. A gente está falando de emoções, coisas que a gente não pode tocar. Correto? A gente não pode pegar, a gente sente. E muitas das vezes nós não entendemos aquilo que nós estamos sentindo. Percebam a diferença? Então a gente precisa ter muito cuidado com a gente começar a pensar assim, ah, tá todo mundo tendo crise de ansiedade? Não. A gente não pode falar isso, mas a gente já tem pesquisas aí dizendo que tem muitas pessoas que já começaram, sim, infelizmente, desenvolveram uma crise de ansiedade, tá certo? Então a gente precisa aí estar prestando atenção no que está acontecendo e se esses sintomas vão persistir. Tá bom? Essa é uma dica que a gente pode estar dando para poder ficar assim, um pouco mais claro. Sim. Doutora, eu li uma frase e achei o mais certo. Vê se você concorda comigo. Seu pior inimigo sempre será sua mente, porque ela sabe todas as suas fraquezas. Concorda? A psicologia positiva, que é uma linha que eu atendo também, eu faço terapia cognitiva comportamental e a psicologia positiva. A psicologia positiva, ela diz assim, somos aquilo que pensamos. Ok? Somos aquilo que pensamos. Essa é a base, a linha de frente da psicologia positiva. Ok. Então, se nós somos aquilo que pensamos, os nossos pensamentos vão ter influência sobre nós? Com certeza. Totalmente. Total. Não vai ter? Pois é. Então aí é que a gente tem que fazer justamente o trabalho de pensar assim, olha, eu gosto muito de falar uma coisa. A gente sempre vai ter duas opções na vida. Vão ter situações que nós iremos ter muito mais, mas pelo menos duas a gente sempre vai ter. Então, duas opções na vida: escolher o lado mais fácil e o correto, ou escolher o lado errado ou o mais difícil. Então, para tudo na vida. Então, assim, se eu na minha vida vou preferir buscar sempre o lado negativo, vou buscar sempre o lado pior da vida, eu não vou enxergar graça na vida para nada. E aí a gente vai falar aqui, eu vou falar aqui agora uma coisa bem que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, é assim, independente de qualquer transtorno, porque tem muitas pessoas hoje que não apresentam nenhum tipo de transtornos e estão mais doentes do que as pessoas que apresentam. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a maioria, muitas pessoas hoje escolhem viver o lado pior da vida, o mais difícil, e tem a escolha de poder viver o quê? O melhor da vida. Ah, Erlane, mas a vida está muito difícil. Tá, pessoal, eu concordo com vocês, a vida está muito difícil, mas sabe aquela história? A vida me dá um limão e eu vou fazer uma limonada ou uma caipirinha, o gosto de cada um, é essa a vida. Então, veja bem, somos aquilo que pensamos, correto? Então, se somos aquilo que pensamos, os nossos pensamentos, se a gente permitir, ele vai nos influenciar, ou de forma negativa, ou de forma positiva. Eu espero o melhor da vida.
Eu espero que a vida tenha o melhor para poder me oferecer, por mais que ela queira me dar uma rasteira. Sabe aquela história assim? Ela pode me dar uma rasteira, mas eu levanto, sacudo, dou a volta por cima e vou linda e plena. Eu escolho viver assim. Tá bom? Melhor escolher esse lado mesmo. Sim. É sempre mais fácil, né? É mais saboroso, sim, né? Esse lado da vida, eu acho, né, Fernanda? É um lado mais saboroso mesmo. Sim. Estão perguntando aqui, a Thelma 7294, ela está perguntando, Erlane, onde você atende aqui em Aperibé? Aqui em Aperibé, eu atendo no consultório do Dr. Diogo Dentista. Então, quem mora aqui em Aperibé sabe, conhece quem é o Diogo Dentista. Então, eu atendo, né, eu subloco o consultório, na clínica dele aqui, Diogo Dentista. E em Santo Antônio de Pádua, eu atendo na Integra Saúde, na clínica Integra Saúde. Deixa eu mandar um beijo aqui, que tem várias pessoas que estão me mandando beijo e enquanto consigo ver. Então eu tenho aqui a Alessandra de Miracema, eu tenho várias pessoas aqui de Aperibé, são pessoas que eu conheci nessa longa jornada minha de palestras e assim, são pessoas queridas, são pessoas que veem o lado positivo e melhor da vida, então são sempre bem-vindas para estarem juntos. Então, pessoal, um grande beijo para vocês, moram no meu coração. Um grande beijo para vocês e obrigada pela presença aqui. Mas vamos lá, Fernanda, vamos tocar o barco. Uma outra coisa que eu gostaria de pegar aqui, que a Thelma falou, e eu gostaria de perguntar também, é que se para pessoas que não moram em Aperibé ou não moram em Pádua, se você também atende. Aí eu estou fazendo o atendimento online, né? Eu estou com a psicoterapia online. Então aí agora não estou atendendo presencialmente, né? Nem aqui, nem em Aperibé e nem Voltamos. Voltou. Mas, então, volta aí na resposta aí, porque eu não consegui escutar. Você falou sobre atendimento online. Eu estou fazendo atendimento online, sim. Então, aí, para as pessoas poderem, para quem quiser entrar em contato para poder saber sobre esse atendimento online, aí pode estar entrando pelo meu Instagram, pela minha página no Facebook, e aí a gente vai estar explicando direitinho como que é feito a psicoterapia online, tá bom? Tá, ok, então. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Por que guardar uma crítica que recebeu há 4 anos atrás e ignorar um elogio que recebeu ontem? Eu gostaria muito de responder essa pergunta falando palavrãozinho, mas acho que não vai ser legal. Fica à vontade aí. Jura que eu posso? Fica à vontade. Então eu vou pedir a licença de vocês e vou falar. Pessoal, às vezes um foda-se bem falado vale mais do que 10 anos de terapia. Por que eu tô falando isso? Sabe por quê? A gente falava isso semana passada. Apontar dedo é muito fácil. Então, críticos estão espalhados por todos os lugares, é isso? Todo mundo critica. Alguém pode estar vendo a nossa live aqui e está pensando assim, espero que não, mas alguém às vezes entra e sai, eu não gostei, não tá legal, falou um palavrão agora, né? Por exemplo. Então, falar é fácil, mas você está fazendo? Você está colocando a cara a tapa, como nós estamos fazendo aqui, tentando fazer o nosso melhor, né? Passar aquilo, não sei nada, gente. Nunca vou saber tudo na vida, estou sempre aprendendo.
Correto? Então, Fernanda, criticar, todo mundo critica. Então, assim, eu penso assim, fala o que quiser falar, porque até papagaio fala. Agora, eu vou absorver aquilo que vale a pena para mim. E o que muitas pessoas hoje se importam é com a opinião dos outros. O que vão falar, o que vão pensar. Ah, por exemplo, a Irlane agora falou um palavrão. Nossa, o que vão pensar de mim? Tu tá preocupada? Nem eu. Então, assim, se a gente for viver a nossa vida preocupado com o que vão pensar ou vão falar, a gente não faz nada na vida, Fernanda. Então, assim, quer falar, fala. E tem uma coisa que eu acho legal. Se tá falando, é porque a gente tá em alta. Concorda comigo? Concordo. Ninguém tá... Fala. Pelo que a gente está fazendo, é sinal que está adiantando, né? Sim. Está fazendo a diferença. Sim, está fazendo a diferença. Até porque ninguém taca pedra em árvore que não tenha fruto. Você taca pedra numa árvore, um bambu? Não. Mas você taca pedra o quê? Para poder tirar uma manga, para poder derrubar uma goiaba. Então, ninguém taca pedra em nada que vale a pena. Você vai vai tacar pedra em coisas que estão dando fruto. Então, pode falar, pode fazer o que quiser. Tem alguém, a Aline Brum está dizendo aqui, viver em prol do outro, não dá. Não, Aline, não dá. E, por favor, não façam isso, por favor. Tem muita gente que tem tanta vontade de fazer as coisas na vida, ser livre. Então, quer ver um exemplo? Eu vou tocar numa coisa aqui, porque é o que acontece muitas das vezes. Tem pessoas, muitas das vezes, que vivem infelizes a vida inteira dentro de um casamento, por exemplo. E sabe por que não se separam? Porque o que os meus pais vão pensar? O que os vizinhos vão falar? Vão falar o que eles quiserem, mas você vai continuar sendo infeliz porque alguém vai falar alguma coisa? Mas infelizmente sim. Infelizmente muitas pessoas escolhem viver infelizes porque vão falar. Eu prefiro viver feliz porque é o melhor para mim. Com certeza, falou tudo. A Aline está dizendo aqui verdade. Valeu, Aline, é nóis. Aqui a Lomba Alessandra, sim, essa é a minha amiga de Miracema. Ela falou, só joga pedra em árvore que não tenha fruto. Pois é isso aí. Falaram tudo aí. O bom é que as pessoas que estão aqui estão concordando com a gente. Então, se estão concordando, é porque acreditam e vivem a vida assim. E quem não vive, está nessa dúvida, vamos lá. É a hora da gente ser feliz. É a hora de buscar aquilo que é melhor para nós. Não é o que é melhor para os outros. Vamos ser felizes. A vida é muito curta. Olha só. Me dá um minutinho, Fernanda, por favor. Sim, pode falar. Olha só, pessoal, hoje eu ouvi uma entrevista aqui na hora do almoço de um especialista dizendo sobre as pessoas que estão morrendo. E ele dizia que ele perdeu uma aluna de medicina. Ela estudou, prestem atenção nisso, ela estudou 6 anos, estava apenas atuando 1 ano de medicina e agora morreu por causa do coronavírus. Perceberam? Uma jovem que estudou 6 anos e só conseguiu atuar na medicina 1 ano apenas, porque morreu agora por causa do Covid-19. Então, olha só, a vida é muito curta, por favor. Vamos tentar ser felizes, vamos viver a vida da melhor maneira possível, porque nós estamos aí vivendo uma pandemia e a gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. Então, vamos deixar que falem o que quiser, que critiquem o que quiser, mas vamos ser felizes, por favor. A Miriam está dizendo aqui que também é de Miracema. Beijo, Miriam. Beijo, pessoal de Miracema. Vamos lá, Fernanda.
Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Ansiedade é depressão? Não. Ansiedade não é depressão, mas ansiedade e depressão, elas andam lado a lado, elas andam de mãos juntas, correto? De mãos dadas. Por que isso? Eu estou pegando minhas folhas, pessoal, porque são muitos dados e eu acho bem interessante estar passando para vocês, né? Então, assim, quando a gente fala de ansiedade e depressão, primeiramente, vale a pena a gente dizer que hoje existem mais de 350 milhões de deprimidos em todo o planeta. Prestaram atenção? Mais de 350 milhões de pessoas deprimidas hoje no planeta. Então, isso vale a pena a gente estar ressaltando aqui. E quando a gente fala de ansiedade e depressão, qual é a relação entre elas? A ansiedade e a depressão são transtornos, sim, que caminham juntos, mas têm sintomas totalmente diferentes, ok? E sim, a depressão e a ansiedade, ela pode coexistir na mesma pessoa. Então, uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela pode vir a desenvolver uma depressão sim também, tá? Então, acho que é um outro tema também, né? Que dá aí para poder falar várias coisas, né? Mas só para a gente poder saber como que funciona. Elas andam sim, elas estão ali de mãos dadas, mas andam de mãos dadas, mas são sintomas totalmente diferentes. Tá? E uma pessoa que tem a crise de ansiedade, ela pode sim desenvolver uma depressão. E aí a gente precisa falar que são tratamentos longos, tá? Essa pessoa precisa ir de tratamento e esses tratamentos são longos para poder vir a ter uma melhora desse quadro, tá? Sim. A bulimia, ela também entra junto na ansiedade e na depressão? A bulimia? Isso. Aí a pessoa pode desenvolver uma compulsão alimentar. Por quê? Aí a gente vai estar falando aqui também sobre isso, lembra da questão se a ansiedade engorda? Aí eu vou estar explicando melhor. Mas aí, a crise do transtorno de ansiedade, a pessoa pode apresentar uma compulsão alimentar, sim. Aí a gente vai estar explicando melhor se a ansiedade engorda, tá? Sim. Então, vamos explicar sobre isso. Ansiedade engorda? O que você acha? Pergunta aí pro pessoal. O que eles acham? Pessoal, vocês acham que a ansiedade engorda? Vamos ver aí, vamos ver o que o pessoal vai falar aí. Vamos ver. Então, porque quando a gente fala a ansiedade engorda, a ansiedade, Fernanda, ela pode engordar porque ela provoca alterações na produção do hormônio, ok? Então, como é que é isso? Quando eu falo da crise de ansiedade, quando eu falo de ansiedade, a pessoa que tem a crise de ansiedade, ela vai desenvolver no seu organismo um hormônio chamado cortisol. Lembra que a gente falou desse cara na semana passada? Esse hormônio chamado cortisol, ele é o meu malvado favorito, parte 1, 2 e o 3 que já estreou. Entendeu? Então, o que acontece? A ansiedade, ela engorda justamente porque ela vai provocar o aumento desse hormônio, que é o cortisol. Aí vem a questão da compulsão alimentar. Então, se aumenta o cortisol, o estresse no meu organismo, o que vai acontecer? Eu vou comer mais? Vou. Aí entra a questão da compulsão alimentar. Só que aí tem uma coisa bem interessante. A ansiedade, ela pode causar aumento na produção do cortisol, ok? Que aí é o do estresse. Só que quando você eleva o seu cortisol, você começa o quê? A comer mais. E o que a gente mais come?
quando tá ansioso, tá nervoso? Você sabe me dizer? O que a gente mais come? Acredito que seja doce, né? Parabéns! Doce e carboidratos. Aí a pessoa vai... Você quer ver um exemplo? Nós, a mulherada aí na TPM, a mulherada na TPM, para poder não comer a canela do marido e nem as pernas do sofá e das cadeiras, o que a gente faz? Come o quê? Um chocolate. Um chocolate. E por que se come o chocolate? Você sabe me dizer por quê que come o chocolate? Fala que o chocolate ajuda, né? Ajuda o quê? A tirar um pouquinho aquela tensão que fica. O doce, ele vai te estimular um outro hormônio que a gente chama serotonina. A serotonina, ela é o humor responsável pelo quê? Pelo prazer, pelo bem-estar. Então percebam, lembra que a gente falou semana passada que tudo está aqui, ó, dentro dessa máquina que é poderosíssima? Lembra disso? Então a gente falou, então olha só, se eu estou com uma crise de ansiedade e eleva o meu cortisol, ele vai fazer eu comer mais. Eu comendo mais, o doce, o chocolate principalmente, aqui está dizendo a Aline, ó, é o da alegria, doutora. Sim, a serotonina é o hormônio da alegria, do prazer. Aí eu como doce. Vem o quê? Aquela saciedade momentânea. Correto? Sim. Aí te dá aquela saciedade momentânea. Mas aí a gente precisa ter um cuidado de que essa questão da comida no transtorno de ansiedade, ele nada mais é do que reconhecer afeto no alimento. Percebam a estrutura todinha como que se dá? Sabe aquela questão assim, eu vou comer porque eu encontro afeto na comida. A comida está me dando prazer momentâneo, mas aí a gente precisa falar, né, que a gente precisa se tratar. A gente precisa se cuidar, porque o chocolate é legal quando a gente está em TPM, mas o chocolate e o doce, ele não é tão legal assim quando a gente tem um transtorno de ansiedade. Tá bom? Então a gente brinca, né, para fazer a coisa ficar mais leve, né, e mais esclarecida possível, mas aí a gente precisa ter cuidado de que quando a pessoa começa a desenvolver isso, é porque ela está buscando reconhecer afeto nesse alimento. E uma das consequências mais comuns da ansiedade é justamente o aumento de peso. É isso? E por que isso? Porque o distúrbio causa uma alteração desses hormônios que eu acabei de falar. O cortisol, que é o do estresse, e a serotonina, que é do prazer, que vem para poder, né, camuflar. Então, esse hormônio é muito legal? Tá, mas ele vem aí para poder mascarar toda uma doença e todo um problema, tá bom? Deu para entender? Deu para ficar bem claro, pessoal? Tentar o máximo possível para poder, da forma mais leve para poder entender, tá bom? Meu cunhado, o Mauro, tá falando aqui que gostou do óculos. Obrigada, Cunha. Eu tô terrível. A Alessandra escreveu aqui: o número de depressão atualmente é significativo e merece atenção. Os dois transtornos podem desencadear da mesma pessoa. É preciso tempo para trabalhar os transtornos. Tempo é ímpar. Sim, foi o que a gente acabou de falar aqui agora. Isso aí, Fernanda. É Fernanda que disse? Não, desculpa. Não, Alessandra. Alessandra, é isso mesmo. O transtorno de ansiedade e a depressão, eles podem sim coexistir na mesma pessoa. Lembra que a gente falou? Andam de mãos dadas, mas são sintomas totalmente diferentes e precisam sim de tratamento, e geralmente são tratamentos a longo prazo, tá bom? O Andrei _Ribeiro também mandou um comentário aqui.
Tenho 14 anos e venho sentindo algumas pontadas e umas dores no peito. Já faz 3 meses. Ele quer saber se isso poderia ser uma ansiedade ou uma depressão, algo parecido. Pois é, aí aquilo que a gente vai repetir novamente, né? A questão de começar a observar se esses sintomas estão sendo persistentes, tá? Se estão sendo persistentes, se está atrapalhando na sua rotina, na sua vida diária. Lembra, toda vez que a gente fala de qualquer transtorno, de qualquer problema emocional, a gente precisa ver quando que isso começa a atrapalhar a nossa rotina. Que rotina? Me atrapalhar a sair de casa para trabalhar, para estudar, para me relacionar com os amigos. Então a pessoa pode estar desenvolvendo aí uma depressão. Por exemplo, os amigos estão sempre chamando para poder sair. Vamos sair, vamos comer alguma coisa, né? Vamos fazer alguma coisa diferente. Aquela pessoa sempre se recusa. Então aí a gente precisa estar atento a isso. Desde quando começa a atrapalhar a nossa vida, né? Impedir que a gente faça as coisas que a gente sempre fez, aí é hora de procurar ajuda, sim, tá? Então fique atento, porque se já está aí persistindo por um bom tempo, talvez sim seja a hora de procurar ajuda, tá? Sim. A Ângela Duarte também mandou um comentário. Tem alimentos que influem nos sintomas da ansiedade, tipo café, Coca-Cola. Eu muito tempo cortei da minha vida. Eu ficava mais acelerada e eu nem bebia muito. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque aí vai fazer com que o pessoal fique ainda mais, como é que fala? Fiquem esperando, né? Fiquem na expectativa de que vai ter uma live sobre isso, né? Então aí você pode estar aí falando melhor, né? Explica para eles aí o que vai acontecer. Essa questão da alimentação, por favor. Da nossa próxima live? Sim. Sim. Então, semana que vem teremos uma próxima live com a doutora psicóloga Erlane Ventura. Não, amor, não. Sim. A nutricionista Fernanda. A nutricionista Fernanda, que a gente vai falar sobre tudo essas relacionadas a alimentos, alimentação, e o que influi e o que não entra nos sintomas de ansiedade. Então fiquem atentos, que a gente vai botar cartaz, vai botar os flyers no Instagram, no Facebook, e então fica esperando que a gente vai fazer essa live aí com a nutricionista. Vão estar respondendo sobre tudo isso. Então, acho que vale a pena vocês esperarem aí, que eu também vou estar esperando para poder assistir, para a gente aprender sobre essa parte nutricional quando a gente fala de transtornos de ansiedade, tá bom, pessoal? Mas é o que ela falou aqui. Para muitas pessoas se acha que o café... Quando a gente fala de bebida alcoólica, a gente vai estar falando que bebida alcoólica aí, para várias situações, né, não é legal na vida da gente. A bebida alcoólica, o fumo, né, a própria alimentação exagerada e errada. Então, deixa aí para live que a Fernanda, nutricionista, nossa amiga, vai estar fazendo aí com a gente. A Fernanda vai estar dizendo o dia, tá bom, pessoal? Isso aí. Outro comentário aqui é da Sandra. Ela perguntou se irritação faz parte do transtorno de ansiedade. A irritação? Isso. A gente fala da irritabilidade, geralmente do transtorno de ansiedade, quando a gente fala do sono. Vamos falar um pouquinho do sono? Sim, vamos falar. Aí, o que acontece? A ansiedade relacionada ao sono. Então, vamos dizer assim, a ansiedade, ela pode prejudicar o sono? E aí, o que a gente fala? Geralmente, pessoas que são ansiosas, elas têm problemas para dormir. Por que tem problemas para dormir? Porque ela não consegue relaxar. Então, a mente de uma pessoa ansiosa, ela está sempre o quê? Acelerada. Lembra? A pessoa está sempre preocupada com coisas que ainda não aconteceram. Sempre preocupada com coisas
futuras. Então, quando a gente fala de tudo isso, a gente vai ver que a pessoa que tem o transtorno de ansiedade, ela nunca vai deitar e relaxar da forma melhor e possível. Por quê? Porque o HD, né, a mente dessa pessoa tá ali, ó, o tempo todo trabalhando, o tempo todo fazendo com que ela não relaxe, com que ela não desligue. E aí a gente vai ver que tudo isso traz sim uma certa irritabilidade.